Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Acontece um negócio lá em casa, irmãos, vou contar só para vocês. Eu não posso falar para ele assim, amor, que palavra que eu li hoje à tarde. Eu não posso compartilhar com ele, porque se eu faço assim, ele fala, então você vai dar uma palavra. Glória a Deus, irmãos. Então eu vou ler aqui e quero convidar os irmãos para abrir também sua Bíblia no livro de Lucas. Você desliga aqui, Valderi, fazendo favor? O ar está frio aqui, ele está batendo bem aqui. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas, espera aí, irmão, só um minutinho, perdi. Lucas 19. Aleluia. Em Lucas 19, no versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Irmãos, hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra. Nós cantamos sempre, né, aquele louvor, entra na minha casa, né? E até esse dia foi o dia da família, a gente postou bastante coisas, né? Eu sou de postar muita coisa, porque eu fico, às vezes me dá aquela saudade, eu vou lá e vejo as fotos, irmãos que acompanham sabem. Mas o que eu vou falar aqui sobre Zaqueu foi algo que me chamou muito a atenção, e eu vou tentar passar para os irmãos a forma. Só que ele cobrava os impostos e levava para. Então ele era considerado um traidor da própria nação. Então o povo olhava para ele como aquele homem ruim, aquele homem que traía como um traidor. As pessoas olhavam como um traidor. Mas eu vou dizer para você aqui 3 aspectos importantes que eu descobri de Zaqueu. Primeiro, Zaqueu desejou ver Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali, ele desejou. Segundo, ele se esforçou tanto para ver Jesus, para conhecer, primeiro, né? E segundo, ele se esforçou tanto que ele olhou ao redor. Não tinha como ele olhar Jesus, conhecer Jesus, porque ele era de pequena estatura, a palavra nos diz isso. Mas ele achou uma árvore e ele falou, eu vou subir ali. Ele se esforçou para ver Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, porque o nosso Deus, Jesus, hoje nós vimos isso aqui na escola dominical, que Jesus era Deus. Mas ele também era Deus, né? Então Jesus, conhecendo Zaqueu, sabendo que aquilo ia acontecer, ele olhou para Zaqueu e falou assim, desce daí, porque eu vou me alojar na sua casa. Hoje eu vou pousar lá na sua casa. Jesus ali, vai em Jericó. Então ele falou assim, então é você. Você desejou me ver e me conhecer. Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, sem ninguém falar nada para ele, Jesus falou assim, olha, eu vou na sua casa. Por que Jesus falou isso para Zaqueu? Porque Jesus e sabia, Jesus viu que ele queria mudança de vida. Ele queria mudar aquele comportamento ruim, hostil, tirar aquela impressão que todos tinham dele. Ele não quis que eu acredito agora, fazendo questão nessa palavra, ele olhou e falou assim, eu não quero ter essa fama, que as pessoas olham para mim, eu sou desprezado dentro da minha própria nação, por causa
das atitudes. Então, o Senhor Jesus viu o esforço que Zaqueu fez, porque o Senhor Jesus sabia que realmente ele queria mudança. Glória a Deus, aleluia. E aqui algo muito importante, irmãos. Quando Zaqueu se apresentou diante do Senhor, foi questão de segundo. A transformação de quem realmente reconhece que está errado e quer mudança. Olha só, a atitude que ele teve, gente. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, eu vou vender tudo o que eu tenho. Olha só a atitude que ele teve de mudança. Porque isso, quando uma pessoa, é aquele ditado, o fruto não cai longe do pé. A primeira coisa que aparece na vida de uma pessoa é a mudança, traz as suas atitudes. As próprias pessoas vão ver aquilo que está sendo verdadeiramente. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tinha toda aquela fama, mas ele falou assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei dano a alguém, olha o reconhecimento que ele teve, se eu causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Olha que tremendo. Que reconhecimento que Zaqueu teve. Que oportunidade. Eu vejo isso, irmãos, como uma grande oportunidade. Porque nós temos esse exemplo de Zaqueu. Um homem desprezado pela sociedade por causa dos seus pecados, por causa da sua má conduta. Mas reconheceu Jesus como Salvador. Reconheceu o seu pecado. E ele correu aos pés do Senhor. Mesmo sem ser chamado. Mesmo sem ser chamado. Agora nós vemos também na Bíblia uma história de alguém que ficou marcado por causa da sua má conduta. Foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi chamado por Jesus para seguir, para ser discípulo, para ser evangelista. Olha só que diferença. Judas foi chamado e não deu valor na chamada. Ele foi chamado da mesma forma que os outros. Só que o que nós vemos quando nós falamos de Judas, quando a história fala de Judas, o que nós vemos? O que a palavra de Deus? Ele criticava. Quando a Maria estava lá quebrando aquele perfume tão caro nos pés do Senhor, ungindo o Senhor, o que ele disse? Por que ela está fazendo isso? E ele era de tanta conduta que ele influenciava as pessoas, a maldade que tinha no coração dele. Porque até os próprios discípulos que estavam ali do lado dele começou a falar: que absurdo, um perfume tão caro desse. E a Maria estava lá em Betânia. Era Maria, irmã de Lázaro, que era amiga de Jesus. Ela estava lá derramando aquele perfume em cima dele. E falava: Senhor, eu sei que está chegando a sua hora. E eu estou fazendo para o Senhor tudo que eu tenho. Isso aqui é o mais caro que eu tenho. E eu quero oferecer ao Senhor. E ela derramava em cima de Jesus. Ela derramava aquele perfume. Enquanto os outros estavam ali sendo influenciados por Judas. Por que ela está fazendo isso? E por que Jesus aceita? Se tem tanta gente pobre por aí precisando. Olha só. E Jesus, Deus, olhou e falou assim para eles: por que vocês estão pensando assim dela? Deixa ela em paz. Os pobres vocês vão ter sempre aí. Jesus estava dizendo: daqui a pouco eu estou subindo. Então Maria, ela aproveitou a oportunidade e derramou aos pés de Jesus. E no meio a maldade. Mas algo que me alegra, eu vou falar para vocês, que ele não conseguiu influenciar por muito tempo. Ele não conseguiu influenciar. Deus diz que ele saiu sozinho e foi lá nos sacerdotes entregar Jesus. Falar: o que se eu entregar ele para vocês? Era contaminado.
Mas como era Judas Iscariotes? Foi um homem chamado. Foi um homem que teve uma oportunidade imensa nas mãos de fazer a sua história, assim como Pedro, assim como João, que depois foi lá para a ilha de Pátimos, foi exilado lá, e levaram ele para aquele lugar, e o Senhor fez tudo aquilo que nós vemos hoje na palavra do Senhor. Olha que oportunidade tremenda que ele teve. Soube aproveitar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. É muito forte, irmão. Eu estou falando isso para vocês com temor, porque hoje à tarde eu fui estudar essa palavra em casa. E o Senhor ministrou muito no meu coração. A diferença da pessoa que mesmo quando é chamado, não valoriza e ainda tenta influenciar os outros à maldade dele. O Senhor Jesus disse na mesa da falou assim: olha, o filho do homem vai ser traído, mas ai, seria melhor que ele não tivesse nascido. Olha que sentença terrível. E Judas, sabendo, já falou assim: por acaso sou eu, Senhor? Porque ele já está lá no coração dele. E Jesus não deixou ele enganado, porque o Senhor disse, o Senhor é Deus. Jesus, sendo Deus, olhou para ele e falou assim: sim, é você. E ele saiu. E nós sabemos da história. Então nós vemos essa diferença. Zaqueu, um homem odiado pela sociedade, que devolveu tudo. Falou: Senhor, eu vou devolver tudo e vou entregar aos pobres. Enquanto Jesus estava ali, e Judas, um homem que se achava muito santo, olhava e falava: por que não vende, dá aos pobres? Por que não vende? Olha só a diferença. Zaqueu vendeu e entregou aos pobres. Judas estava lá e falou: por que não vende e dá aos pobres? Olha a diferença. Porque Judas tinha também. Por que ele não fez isso também? Mas cobrava aquilo que nem ele mesmo fazia. Cobrava o espontânea vontade. Por quê? Porque chegou o dia que ele falou: chega, eu não quero ser mais desse jeito. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. E quando Jesus olhou para Zaqueu, o que ele disse? A salvação chegou nessa casa. E o que eu posso dizer? Chegou naquele coração. Porque ele abriu o coração. Então, por que Jesus escolheu a casa de Zaqueu, que todos considerava de má conduta? Por que Jesus escolheu a casa daquele homem? Por quê? Vou dizer para vocês. O Senhor Jesus fez isso para mostrar para nós hoje que nenhuma pessoa, por mais indigna de perdão que seja para a sociedade, não merece salvação. O Senhor Jesus fez isso para mostrar que por mais que uma pessoa seja errada, pecadora, Ele fez isso para mostrar que por mais errada que uma pessoa seja, não quer dizer que ela não merece salvação. Enquanto todos estavam ali criticando, porque até a ida de Jesus à casa de Judas causou tumulto. Mas por que na casa desse homem pecador? Sempre tinha os acusadores. Sempre tinha, sempre teve. E Jesus foi lá, porque primeiro ele viu o coração de Zaqueu. E ele viu que Zaqueu queria se arrepender. E aconteceu dentro de Zaqueu uma reforma. A reforma aconteceu primeiro dentro do coração de Zaqueu, que foi a reforma moral e a reforma espiritual. Tremendo. A primeira coisa que aconteceu dentro do coração de Zaqueu, até mesmo antes de Jesus falar com ele, foi essa reforma, essa transformação que o Senhor Jesus, quando Zaqueu encontrou com Jesus. Porque Zaqueu era um homem rico, um homem poderoso, mesmo que ele era rejeitado, mas ele chegando. Mas ele mostrou o que ao subir? Mostrou
porque ele queria que Jesus entrasse. Ele não pensou, eu vou subir nessa árvore, eu vou ficar com vergonha, porque as pessoas vão olhar para mim e vão achar ridículo isso, na minha posição. Eu vou subir numa árvore para ver esse homem. Mas ele foi. E ele foi, e subiu ali, e foi tudo que aconteceu, que nós vemos. Mas ele teve essa predisposição em mudar, primeiro, né? Dentro do coração dele. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessas duas histórias que nós vemos aqui, Judas Iscariotes teve a oportunidade, foi chamado por Jesus e não valorizou. Zaqueu se dispôs em ir encontrar Jesus e abrir o coração, abrir a casa dele para Jesus entrar. E por que Jesus foi na casa de Zaqueu? Porque ele sabia que a transformação já aconteceu, já tinha acontecido. Com tantas pessoas ali em volta de Jesus, se fosse como nós, talvez ele ia falar, eu vou aqui, na sua casa, porque você está aqui, ó, pertinho de mim. Mas ele viu a de Zaqueu. E Zaqueu se arrependeu dos erros, se arrependeu dos pecados, de tudo que ele fez. Porque a atitude que ele teve após encontrar Jesus mostrou, revelou para nós o que aconteceu verdadeiramente no interior dele. Hoje nós estamos aqui e cada um de nós estamos escrevendo a nossa história. Porque nós temos o livre-arbítrio. Pode dizer assim, mas a minha história já está escrita por Deus. Sim, está escrita por Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio. E nós temos que escolher. Porque da mesma forma que Judas ficou marcado para sempre. Os irmãos lembram? Vai! Geração após geração, por toda a vida vai ser lembrado essa atitude que ela teve aqui comigo hoje. Olha que tremendo, a atitude de Maria diante de Deus é lembrado. Ele falou, todos vão saber o que essa mulher fez aqui comigo hoje. Então isso, irmãos, é a história que nós estamos escrevendo. Zaqueu era um homem muito ruim, mas reconheceu. E o Senhor Jesus entrou na casa dele. Que você possa abrir o seu coração. Eu não sei, até na internet mesmo tem pessoas nos assistindo. E eu quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida hoje. Porque nós vemos o exterior, mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece nossas vidas por dentro e por fora. Então eu quero dizer para você, abra o seu coração e deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar na sua casa, porque quando o Senhor Jesus entra, há transformação, há mudança de comportamento. O que você fazia no mundo, você não vai fazer mais. De conhecer Jesus, que você sabe que não agrada ao Senhor, você vai deixar de fazer, não porque você não gosta mais, mas é porque você não quer desagradar ao Senhor. E isso se chama renúncia. E para servir ao Senhor, nós temos que renunciar até mesmo a nossa própria vida. Foi o que Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que andar conforme a palavra do Senhor nos ordena, nos pede. E as pessoas, a nossa vida hoje aqui é um livro aberto para o mundo. Nós somos a Bíblia aí no mundo. Então as pessoas vão olhar para você e vão falar, ela é uma serva de Deus, ele é um servo de Deus. Eu vejo que você é diferente, porque as pessoas estão lendo. Nós falamos, a forma que nós pensamos, a forma que agimos diante de circunstâncias, de certas circunstâncias. Somos avisados 24 horas. Não somos perfeitos,
Mas nós temos que lutar para agradar ao Senhor nas mínimas coisas. E você sabe, agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala lá dentro do seu coração. Sabe naquele momento que você está sozinho, e aí aparece uma oportunidade e você fala assim: a ocasião está favorecendo. Tem uma voz que diz para você: não faça isso. Você sabe, essa voz é do Espírito Santo. Deus é o que nos leva à santidade. E tudo o que nos leva ao pecado, para longe de Deus, não é o Espírito Santo. É fácil discernir. Querer agradar a Deus não é difícil assim. Porque lá no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então nós temos que esforçar diante do Senhor para agradar a Ele em primeiro lugar. Porque essa vida é passageira. A nossa preocupação é com a eternidade. Agradar aquele que é eterno. Aquele que vive em nós, que mora em nós. Abra o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer morada dentro da sua casa. E que quando você chegar dentro da sua casa, a luz, a glória do Senhor possa te acompanhar. E que todos possam olhar para você e falar assim: olha, eu senti um arrepio aqui quando você chegou. Tenho certeza que muita gente aqui já escutou isso. Você está num lugar, a pessoa fala assim: nossa, só de você falar isso eu senti um negócio. É a presença de Deus, que muita gente não sabe. Essa presença maravilhosa do Senhor. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Fecha os teus olhos nessa noite, Senhor.